Bom dia, primeiro ano. Bom, como passamos agora a quarta semana, né? Então, vou falar sobre o que foi pedido para vocês fazerem na quarta semana, né? Quarta semana, leia e transcreva para seu caderno o capítulo 2 do artigo da Lei 8069, 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Lembra que nós falamos sobre o Estatuto? Estamos entrando nesse assunto aqui, de suma importância para vocês, né? Para todos, crianças e adolescentes, né? Então, leia e transcreva o capítulo 2 da Lei 8069, 1990, do direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, ou seja, iniciaria-se ali no artigo 15, indo até o artigo 18. Então, são 3 artigos. Então, não foi muita coisa que foi pedido, na verdade. Foi pedido para transcrever no caderno de vocês. Nessa quarta semana desta meta, né? Então, vamos lá. Do direito capítulo 2, na lei. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, o primeiro artigo ali dentro deste capítulo. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Então vejam, a criança e o adolescente estão inseridos no contexto aqui legal, não é verdade? Então, porque antigamente, antes do Estatuto, a gente não tinha muitas legislação a respeito da criança, né? Era o pátrio poder ali, às vezes a tutela e a curatela, dependendo do que, né, o que estava na legislação, eram poucas coisas. Até que eles resolveram aumentar salvaguardar na legislação todos os direitos, criando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Às vezes em conversa em sala de aula, a gente observa que existem muitas opiniões divergentes, né? Se esse estatuto deveria ou não existir, né? Mas como ele existe, é uma lei, a gente tem que respeitar, né? Independente das opiniões contrárias ou das opiniões que concordam com tudo que está escrito aqui, né? Eu tenho minhas ressalvas, né? Apesar de ser um aplicador da lei, trabalhei 32 anos como aplicador da lei, algumas ressalvas referente mas sempre cumpri o que estava escrito aqui, né? Apesar de minhas opiniões contrárias ao que, às vezes, em sala de aula, a gente começa a conversar e observa que realmente existem algumas coisas que poderiam ser alteradas, né? Lembra que eu falo sempre do feirante, né? Que o pai geralmente traz o filho, né? Naquele horário da manhã, porque a rotina deles é essa, e se o filho quiser seguir a mesma rotina, né? Geralmente o pai já vai ensinando o filho a trabalhar, né? Não é um trabalho forçado, não é um trabalho escravo, ele tem tempo para estudar, ele tem tempo para o lazer. Então, algumas pequenas coisas aqui a gente poderia realmente alterar, né? Não acabar com o estatuto, né? Por exemplo, as crianças que a gente vê na rua, né? Eu sempre falo para vocês referente àquelas crianças largadas na rua, abandonadas, utilizando drogas, né? Essas realmente o Estado deveria exercer o pátrio poder ali, ou seja, a tutela dessas crianças, né? Retirar elas da rua, colocar elas num colégio, onde este colégio não fosse um internato, né? Mas onde eles tivessem, por exemplo, o local para estudar, local para lazer, local para esporte, né? E aos finais de semana que ele pudesse ir para passear na casa dos familiares e depois retornar de novo para a semana, como é nos colégios militares, né? Eu acho que eles estariam muito mais bem preparados se fizesse isso do que eles ficarem na rua, ok? Porque às vezes os pais não têm realmente aquela condição de fazer eles progredirem, ir para a aula, dar lazer, dar realmente uma educação que eles merecem, na verdade. Então, essas são as pequenas divergências que eu tenho com o Estatuto, ok? Então vamos lá. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Inciso 1º. Ir e vir e estar nos lugares públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, por exemplo, a criança pode estar na rua passeando, pode estar no shopping, pode estar no museu, pode estar nas praças, pode, né? Está garantido aqui no Estatuto do Adolescente, no artigo 16, né? 2. Opinião e expressão
sim, também ele tem esse direito, né? Ele pode se expressar, ele pode opinar sobre os assuntos que são concernentes, por exemplo, nessa situação aqui, digamos assim, o menor, o adolescente maior de 16, ele pode fazer o título e ele já pode votar, né? Então, porque está garantido, né? Está garantido para ele na legislação, ok? Crença e culto religioso. Esse já é um assunto assim bem polêmico, não é verdade? Então, mas ele também tem o direito à crença dele e ao culto religioso, né? Então, o que ele escolher é de livre escolha dele. Não é o Estado que escolhe, não é a escola, não são os pais. Os pais até orientam, mas ele pode escolher o que ele deseja. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Então, nós temos várias praças e parques públicos aí onde temos canchas, né, de futebol, onde temos aqueles parquinhos, aqueles brinquedos, balanços, então, tá? Isso daí é o poder público obedecendo, respeitando essa lei aqui. Claro que poderiam ser melhores, poderiam ser em mais locais, é óbvio, né? Mas devagarinho, paulatinamente, a gente vai conseguindo melhorar a situação para a população. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, tá? Esse daí também é resguardado à família, né? Especificamente para a família, né? Participar da vida política na forma da lei, viu? O que eu falei para vocês aqui naquele artigo anterior, isso aqui está explícito aqui, ok? Buscar refúgio, auxílio e orientação. Aí nós temos os órgãos específicos para isso, conselho tutelar, né? Até uma delegacia da criança e do adolescente, né? Tem os órgãos para que ele faça isso daí, se ele precisar de refúgio, se ele precisar de auxílio e se precisar de orientação, né? Temos psicólogos aí que o governo contrata também, as prefeituras colocam, né? Alguns locais aí disponíveis para isso daí, ok? Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, como vocês podem observar, sempre que aparece uma imagem de algum... Geralmente a gente fala muito do adolescente infrator, né? Aparece aquela imagem dele lá, aparece o rosto dele ali, como aquela... desfigurando ali pela frente para que não apareça quem que é o adolescente. Então, o direito de imagem, né, é guardado, como vários desses outros direitos aqui, né? Não é só de imagem, né? A gente fala aqui, ó, a identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, muitas coisas que a gente vê, às vezes, passando nos jornais, né, a gente sempre vê a cara deles desfigurada, assim, eles colocam alguma coisa em cima, um filtro para que não apareça o rosto da... então, aquilo ali descreve muito bem, né, este artigo 17 aqui. Artigo 18, e finalizando aqui. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, neste artigo 18, a gente fala que é dever de todos. Veja que ele não coloca que é dever do Estado, é dever dos pais. Não, é dever de todos. Então, se você ver uma criança em algum lugar sofrendo algum tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, você pode intervir e até chamar as autoridades, ok? Para que aquilo ali cesse imediatamente, tá bom? Porque está na legislação, ok? Então, alunos, lembrando que dia 21 de abril é o feriado de Tiradentes, né? É o patrono das polícias militares, lembrando que das polícias civis e polícias militares, e lembrando que vai ser feriado também, né? Claro que pra gente agora não faz diferença muito o feriado, faz diferença? Estando em casa, assim, o que diferencia se a gente praticamente fica todos os dias em casa, né? Mas é o feriado, é a data comemorativa, o dia de Tiradentes, ok? Quero que vocês se lembrem que nós estamos trabalhando diretamente no Iônica, né? Então, lá vão estar as atividades da semana. Vai ter uma pergunta para ser respondida pelo Iônica e vai ter um link direcionado para o Google Drive, ao qual vocês terão algumas outras atividades também para responder, tá? E o tenente estará lá aguardando as perguntas no horário da nossa aula, tá? Como se estivéssemos na sala de aula. Claro, como eu disse, né? A nossa... colocarei para vocês relembrarem os toques de corneta, tá? Vou colocar lá no nosso YouTube, tá?
tá? Colocarei lá uma matéria referente a isso, um vídeo referente a isso. Espero que vocês aproveitem para treinar, ok? Boa semana!